Olá, tudo bem? Eu vou fazer algumas considerações sobre este livro, A Alma Imoral, Traição e Tradição através dos Tempos, do rabino Newton Bonder. Metodologicamente, ao se considerar um livro, a primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: quem escreveu? Então, Newton Bonder nasceu em Porto Alegre no ano de 1957 e toda a sua formação foi obtida nos Estados Unidos. Primeiro, ele tornou-se engenheiro mecânico, depois obteve graduação, mestrado e doutorado em literatura hebraica no Seminário Judaico Teológico de Nova York. Já há décadas é rabino em uma congregação israelita no Rio de Janeiro e tornou-se conhecido nacional e internacionalmente pelos seus livros publicados e traduzidos em muitas línguas. Também já foi presidente do Instituto Superior de Estudos da Religião, ou seja, é um rabino que destacou-se no cenário dos estudos religiosos. E também um rabino que tem um perfil de ser uma pessoa liberal, que milita em favor da tolerância. Tá bem, com este perfil, esta obra dele, A Alma Imoral, Traição e Tradição através dos Tempos, tornou-se um pequeno best-seller pela repercussão que alcançou. Na verdade, primeiramente, o livro inspirou uma peça teatral, na verdade, um monólogo encenado por uma judia, Clarice Nisquier, e que está em cartaz, esteve em cartaz até a recente pandemia, por mais de uma década. Também o livro inspirou um filme e uma série, um pequeno seriado. Ou seja, é um livro que tem despertado bastante atenção e eu propus que os membros do grupo de pesquisa debatessem a respeito do filme, né? O filme tem uma perspectiva mais política, porém, o filme foi inspirado no livro, como a peça teatral. Mas qual é a tônica do livro? Na verdade, o livro, ele trata das dualidades da existência humana. É uma dualidade que está no título, né? Traição e tradição. Essa dualidade é a dualidade entre o conservadorismo moral e uma perspectiva progressista. O rabino, ele diz que, ao contrário do que a cultura ocidental costuma pensar, o conservadorismo moral está ligado ao corpo, é o corpo moral. E a perspectiva progressista, entre aspas, transgressora, está ligada à alma. Para ele, o ser humano tomou consciência exatamente no momento em que transgrediu a transgressão que é tratada arquetipicamente com a história do Jardim do Éden. Aí então o ser humano tomou consciência de formas que na natureza humana está presente intrinsecamente essa ideia da transgressão. Essa transgressão é o desejo de evoluir. Essa transgressão é o desejo de sair do que ele chama lugar estreito. Obviamente que, a partir do título A Alma Imoral, você tem o compromisso de analisar o que seria, então, moral. Moral está ligado à ética. Moral, obviamente, a partir da análise filosófica, você vai perceber que a moral ela é contextual. A moral ela progride, a moral ela é relativa em relação ao tempo.
O conceito de imoral ou de amoralidade, talvez fosse mais adequado o conceito de amoral, é aquela perspectiva do indivíduo que se considera além do bem e do mal. É uma coisa que tem uma certa perspectiva realmente de Nietzsche. Pois bem, a partir dessas considerações iniciais, nós poderemos então perceber as três dimensões da existência humana que estão sujeitas a essa dialética. Quais seriam? A família, os contratos sociais e as crenças engendradas. A institucionalização ideológica das religiões. A tradição, então, zela pela preservação desses três ambientes. E a alma, com seu sentido transgressor, o seu desejo de ampliar as fronteiras do possível, ela vai trair, no contexto familiar, quebrar os contratos sociais e gerar as heresias, aquilo que seria romper os laços da ortodoxia. Temos então aí o grande embate entre a letra da lei e o espírito da lei. Ora, ao você analisar essa questão entre a letra da lei e o espírito da lei, muitas vezes a pessoa se apega à letra da lei, achando que está realmente cumprindo a lei, mas na verdade ela está descumprindo. E quando a pessoa que efetivamente compreende o espírito da lei, consegue cumprir com muito mais sentido e profundidade a lei. Então, o errado pode tornar-se certo e o certo pode tornar-se errado, desde que você ou se apegue no estrito cumprimento da letra da lei, ou você possa se libertar a partir da compreensão do espírito da lei. Portanto, percebam que, em última instância, este livro tem uma dimensão cabalística muito forte e nos remete à questão do mal, à compreensão cabalística do mal. Para a perspectiva cabalista, não existe essa coisa do Satã, essa oposição assim radical entre bem e mal. Na verdade, esta é outra dualidade da existência. E o mal se configura na medida em que se tem uma postura não equilibrada, na medida em que você tem uma postura de uma inclinação exacerbada para uma moral castradora, ou mesmo até para uma transgressão que gera escândalo. De maneira que o livro e essa peça, tudo isso vai nos levar a uma compreensão cabalista. A compreensão cabalista da natureza do mal. Na compreensão cabalista da natureza do mal, não existe essa perspectiva maniqueísta. É uma dualidade da existência, cuja solução se encontra na medida em que você consegue um equilíbrio, você não está inclinado. Ou seja, os grandes mestres da espiritualidade, os fundadores de religião, todos eles foram transgressores, romperam os limites da ortodoxia e propuseram novas possibilidades, ampliaram os horizontes do ser humano, da existência humana. Mas, porém, tudo isso dentro de uma postura que visava o equilíbrio, que visava o bem maior da humanidade.